Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Sempre um Papo. Sempre um Papo é da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinada pela Kim Ross, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu e realização do Ministério da Cultura. Sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Queria convidar para compor comigo aqui esse palco hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa que compõe, né, esse diálogo da questão da negritude, das pessoas pretas no Brasil. É uma satisfação muito grande ter você de volta aqui. Renato Nogueira. Ele é filósofo, professor e escritor, reconhecido principalmente por seu trabalho nas áreas de filosofia africana, filosofia da educação e relações étnico-racial. Professor da Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro. Renato se destaca pelo pensamento filosófico para além da formação acadêmica tradicional, dialogando com temas de racismo, colonialismo e valorização das culturas africanas e afro-brasileiras. Seja muito bem-vindo, Renato. Gostaria de chamar para fazer a abertura especial aqui desse momento o nosso prefeito Igor Santos, para que a gente possa dar início aqui no nosso grande bate-papo. Bom, pessoal, boa noite. Agora sim, satisfação muito grande estar aqui, ladeado ainda pelo Rose e pelo Renato. Gente, eu vim aqui foi despedir, viu? Como vocês sabem, semana que vem estou deixando a prefeitura e o Sempre o Papo foi muito importante para a gente. Talvez aqui todo mundo não saiba, mas eu tenho uma história pessoal com o Sempre um Papo, né? Anteontem, fez 10 anos exatamente que eu fui no Sempre um Papo em Belo Horizonte com a Adélia Prado. Foi a noite terrível, foi aquela noite que decidiram o impeachment da Dilma, então o Brasil estava num fogo danado. E a Adélia Prado subiu no palco, assim, foi um negócio que todo mundo aplaudiu de pé e chorou, e foi talvez seja um dos melhores Sempre um Papo da história. O Afonso sempre fala isso. Foi aí que eu conheci o Afonso, aí eu conheci o Sempre um Papo, e que bom que a gente conseguiu trazer o Sempre um Papo aqui para Paracatu, que bom que aqui em Rosa apoiou e que a gente tem esse projeto andando de forma tão positiva. Semana que vem, estou fechando, como eu disse, o meu trabalho à frente da prefeitura. Penso que a gente conseguiu fazer um trabalho exitoso junto à cultura, um trabalho revolucionário do que era para o que é hoje. Temos o que melhorar, está aqui o exemplo, né? Precisamos de uma série de biblioteca, então temos passos importantes para dar. Essa semana nós damos 3 passos importantes ainda. Na sexta-feira nós temos o lançamento do Centro de Manifestações Culturais, que vai ser feito pela Kim Ross, através de um acordo com a IEFA, que é a restauração de uma casa importante ali na rua Temício Cris Rocha. Nós adquirimos, isso é um sonho do Afonso muito antigo, a casa do Afonso Arinos, então a prefeitura vai passar a ser dona daquele espaço para que a gente tenha um projeto cultural muito bacana. E nós vamos plantar também na sexta-feira o nosso Buriti perdido. Falei que eu não podia sair de jeito nenhum sem plantar o Buriti em Paracatu. O Buriti que está lá em Belo Horizonte, está em Brasília, e é a nossa grande referência cultural, nosso grande escritor. Sexta-feira a gente vai fazer esse rememorando. Então, pessoal, muito rapidamente eu queria agradecer a parceria. Eu estou lendo agora O Apanhador no Campo de Centeio, escolhi para ser meu último livro. Estou quase terminando. Bom livro, um baita de um clássico. E desejar a todos uma boa noite, deixar um abraço. Muito obrigado por essa parceria. Rose, muito obrigado por essa parceria ao longo dos anos. O Afonso não está aqui, mas um abraço a ele. Espero que nós tenhamos muito Sempre Papos ainda para Paracatu pelos próximos anos e tenhamos um grande Flip Paracatu agora em agosto, se Deus quiser. Mais uma vez, Renato, muito bem-vindo a Paracatu. Fique em casa, nós já nos conhecemos, já estivemos juntos na Flip Paracatu. Aproveite bastante, é uma honra para a gente recebê-los. Obrigado, pessoal. Quero agradecer a presença do secretário de Cultura, Tiago Venâncio, agradecer também a presença e agradecer pelo espaço concedido aqui pelo Rafael, né, coordenador aqui da Biblioteca Pública, e todos os demais presentes. Queria agradecer de coração e que sejam muito bem-vindos a esse grande bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o livro Porque Amamos, e eu queria que você começasse contando um pouquinho, Renato, sobre o porquê de escrever esse livro, qual foi a ideia que você teve, né? O público está aqui bastante curioso, que você fala muito dessa coisa do amor, né? E com muita responsabilidade. Eu queria que você contasse um pouquinho. Por quê? Boa noite. Eu quero agradecer, Rose, obrigado por essa recepção, a Prefeitura, Kim Ross, toda a equipe,
a biblioteca, aparelhos aqui, equipamentos culturais dessa cidade e a disponibilidade de vocês que estão aqui na quarta-feira à noite para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro, que é o Porque Amamos, que é um trabalho, Rose, que ele surgiu de um curso que eu dava na Casa do Saber, na época que era presencial. A Casa do Saber, quem conhece, tem cursos online atualmente, plataforma. Mas lá nos anos, já 20 anos atrás, eram cursos presenciais. Eu dava um curso chamado 4 Lições sobre o Amor, que era um curso em que eu falava do amor numa perspectiva platônica, numa perspectiva filosófica mais clássica, europeia, alemã, uma perspectiva filosófica africana, uma perspectiva científica da psicologia evolucionista, das escolhas de parceiros, como a gente escolhe uma pessoa para ficar junto. Então, eu fazia esse percurso todo. Aí eu publiquei um livro chamado Mulheres e Deusas. A editora Harper, que me trouxe para fez a publicação, na época, a Renata Sturm falou assim: poxa, vamos publicar o seu curso? Eu falei, eu tenho vontade. Então, o próximo livro vai ser sobre o seu curso na Casa do Saber. Eu falei, vamos embora. E a gente ficou pensando sobre o nome foi Porque Amamos, como os mitos e a filosofia, né, falam sobre o amor. E aí tem a ver com muitas pesquisas, muitas tradições, então surgiu disso. E é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas, porque eu tenho feito muitos estudos sobre o amor. Vou passar a palavra. Eu estou fazendo uma pesquisa que eu coordeno, nível nacional, que a gente vai entrevistar muitas pessoas que estão juntas, casais, pessoas que estão há mais de um ano juntas, num relacionamento, para entender como é que elas vivenciam a experiência amorosa. E aí eu passo a palavra falando de um estudo que eu tenho trabalhado, vou trabalhar no Brasil, de um psicólogo americano, John Gottman. Ele estudou mais de 3 mil casais continuamente, uns 40 mil ao longo de 30 anos, e 3 mil muito rápido, muito continuamente, em longa duração. E ele teve uma taxa de acerto de 87%. 87% é alto ou baixo? É alto ou baixo? Ele teve uma taxa de 87% dos casais que iam se separar até 3 anos antes. Não é bola de cristal. Ele fez um estudo, e esse estudo, eu estou procurando, com as condições de temperatura e pressão que são diferentes, tentar entender essa constante dos casais que ficam juntos muito tempo e com bem-estar. Por quê? O que a gente tem como dado hoje é que eram 15 anos, agora são 13 anos e meio, mais ou menos, que metade dos casais se separam, a média. Então, vamos colocar assim, há 15 anos atrás, para fazer uma conta redonda, 4 casais se casaram. Desses 4, 2 se separaram, 2 continuam juntos. Dos 2 que continuam juntos, apenas um está satisfeito. Ou seja, 25% dos remanescentes estão felizes no seu relacionamento amoroso. E aí eu pesquiso isso. Olha, então, vou falar, nós superamos, hein? Agradecer aqui o Mestre Cacau, presidente do Conselho de Igualdade Racial, mas 26 anos já casados, hein? Então, ótimo. Vou Vamos entrar na falar pesquisa. disso, hein, daqui a pouco. Nem vou entrevistar vocês, alguém da minha equipe, porque eu já conheci vocês para não interferir. Aqui, eu queria também te perguntar, você falasse um pouquinho de alguma história, de algum casamento, de alguma coisa que foi inusitada dentro desse processo de pesquisa, dentro desse processo que você traz com você essa história. Eu passei meu aniversário em 2024 no Mali, em Bamako. Eu fui para o Mali pela segunda vez, fui para o Senegal, tive que passar em Marrocos. Eu fui assistir casamentos, entre outras coisas. Fui para um trabalho, mas eu fiquei, nessa ocasião, 21 dias, então pude ir em Pambal, em regiões mais dentro, né, do Senegal, por exemplo, na cidade grande, e pude assistir cerimônias, de mais de uma cerimônia de casamento. Eu tive chance de assistir. O que eu tenho feito? Eu celebro casamentos também. Eu fiz um curso, me tornei celebrante certificado de casamento, então faço celebração, que não é religiosa nem civil, que é da ordem afetiva, da festa, né, da celebração. E histórias curiosas de casamento, talvez seja uma história, não só histórias que eu vivi, mas, por exemplo, tem algumas culturas no planeta, falando do continente africano especificamente, deixa eu falar da Amazônia aqui no Brasil, os Baniwa, por exemplo, e falar, por exemplo, o povo da Gara, para localizar, né? São 305 povos indígenas no Brasil, a gente falar de 2.000 povos distintos no continente africano, em 54 países diferentes. Então,
Mas alguns povos têm uma regra que é ninguém fica sozinho. Então as pessoas têm que sempre estar num relacionamento amoroso. Então tem que ter uma configuração. E aí isso faz com que aquelas culturas sempre tenham um preparo para a vida amorosa, porque você não pode estar só. Então uma coisa que eu aprendi com o povo da Gara, que é muito interessante, que é que quando, por exemplo, uma pessoa vai casar com a outra, vamos supor, uma relação heteroafetiva, um homem casando com uma mulher, ele tem que fazer um ritual para ele aprender como é viver como se fosse uma mulher. E ela faz um ritual para aprender a viver como se fosse um homem, para que eles possam se encontrar com menos atritos. No livro, e é uma cultura que as pessoas casam com pessoas, se casam porque você ama, a partir, obviamente, de todo um conselho, né? Então, homens podem casar com homens, mulheres com mulheres, do povo da Gara, especificamente, que fica em Burkina Faso, parte do Togo e de outra ali da região do norte, do oeste africano, tá? Só para localizar o local que isso ocorre, tá bom? Voltando aqui no livro, tem uma parte lá que se afirma o seguinte, que o amor é uma construção cultural, né? Como que a gente pode desaprender esse amor de sofrimento e viver com amor de amor, de prazer? Como que é isso? Como que ele é cultural? Por que ele é cultural? Porque a cultura, ela é também um dispositivo nas suas instituições, que é um espaço de cultura. E a cultura tem a ver com a forma como a gente vive as coisas, como a gente experimenta a realidade. Nós somos a única espécie que não come só porque tem fome, não bebe só porque tem sede, não dorme só porque tem sono, né? A gente faz sexo não só para reprodução. Então isso faz com que a gente tenha cultura, que são modos de fazer. A gente aprende com as histórias, na literatura, no cinema, comédia romântica, como as pessoas devem amar. Até como deve ser um beijo. Até como deve ser o tipo de pessoa ideal para a sua vida. Então as imagens ajudam a moldar imaginário. Não é isso? Ou seja, quando eu tenho um filme, ele está dizendo assim, quem é aquela menina, aquele menino, aquela pessoa que é interessante. Então as comédias românticas têm a ver com essa modulação de imaginário da gente. As novelas, as histórias. Então, na vida real, muitas vezes, tem o âmbito da fantasia. A fantasia é importante para a vida, mas tem hora que eu tenho que encarar a realidade. Então, quando eu projeto muito no outro algumas coisas, eu fantasio muito, quando eu começo a encontrar a realidade, eu começo a ter frustração. A frustração é natural na vida. Mas, às vezes, acontece decepção. Aí a pessoa começa a ficar... não quer mais investir amorosamente, não quer jogar energia afetiva naquele relacionamento. Vou dar um exemplo aqui da diferença entre frustração e decepção, só para a gente localizar. E vou voltar para a questão da fantasia, que é alguma coisa que pode estragar. Ela é muito importante, mas na dose errada, eu começo a projetar no outro que ele não é. Exemplo de frustração e de decepção. 2 pais, 2 homens, separados das suas ex-esposas, têm filhos e vão buscar os filhos no fim de semana. Aí o pai A diz assim, vou levar você à praia. O pai B diz, vou levar você à praia. O pai A, no dia que o pai A vai levar o filho à praia, chove torrencialmente. Não tem como ir à praia. Ele liga e fala, filho, vamos ao centro cultural assistir uma coisa, e ele vai fazer esse programa. Outro, o pai B, é o dia de sol a pino, sol maravilhoso, Rio de Janeiro. O pai não vai. Dá 10 da manhã, 11, meio-dia. Isso aconteceu nos anos século XX, tá, gente? Anos 90. Coisas desse tipo. O pai combinava e não fazia com o filho. Sabiam disso? E aí, esse pai não vai. Da meia-noite, o filho acordou de um sono, passou o fantástico e o pai não apareceu. Segunda-feira não falou nada. Ok? Pai A, frustração, choveu. Pai B, decepção. Tudo bem? A diferença desse sentimento, como ele funciona. Porque não tinha como controlar a chuva, mas ele vai realocar, vai renegociar. O outro nem negociou, ficou ausente. Então a ausência, ela dá uma decepção, decepciona. Pode ser que na vida amorosa, do amor que a gente sofre, as pessoas também, por não terem tem a sua gramática dos afetos, mas não consegue muitas vezes expressar o que está sentindo, ou não tem consciência emocional para dizer, eu posso, eu não posso. Aí as pessoas prometem entregar a lua, entregar coisas que elas não são capazes de entregar. E aí você vai causar
ou frustração, ou decepção. E esse amor romântico, que é um campeão de bilheteria, ele pode atrapalhar a sua forma de ver sua experiência amorosa. Tá? Não tem receita, sem dúvida nenhuma, mas tem coisas que vão dar errado. Isso eu tenho convicção. Algumas coisas tem que dar errado, tem, a gente faz, dar errado. Renato, dentro dos seus estudos, né, você traz muito as filosofias, né? Filosofia africana, a filosofia da educação, a filosofia humana, né, em si. Fala um pouquinho para a gente dessas diferenças, né, dentro do seu estudo, quais são essas diferenças? Então, a filosofia do Amenemop, que eu falo de vez em quando em textos, é um filósofo do Kemet, né, África, né, continente africano, norte-africano, e ele fala sobre o coração. Aí tem um texto interessante dele, porque ele vai falar que o nosso caráter, o nosso raciocínio, razão, os nossos sentimentos habitam o mesmo lugar, que é o coração. Então, pensar um ato cardíaco, não tem separação entre pensamento e emoção. Isso não está separado. E aí isso faz uma diferença, porque como eu não separo razão de emoção, né, a grosso modo, vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, isso faz com que a gente possa estar mais íntegro e compreender que a vida é formada por relações afetivas. Vou dar aqui um exemplo pensando... Quem viu o filme Divertidamente? Quem assistiu Divertidamente? Bastante gente assistiu. Para quem não assistiu, tem uma personagem que é a Riley, e ela está entrando na puberdade, e a cabeça dela tem 5 emoções: alegria, tristeza, nojo, medo e raiva, que é uma teoria neurocientífica clássica com 5 emoções básicas, que são os afetos primários. Aí tem os afetos secundários, que são os sentimentos. E tem o pensamento, que é um afeto terciário. Então, a gente é um ser afetivo. O Amenemop, quando fala disso lá, né, 1000 anos antes de Cristo, ele já tem um texto dele, ele já está se posicionando, mostrando uma coisa muito interessante, que não há separação entre razão e emoção. Isso é muito integrado. E é assim que a gente funciona, dessa forma. Então, tem escolas filosóficas diferentes, né, que são africanas, ocidentais, indígenas, orientais, tem escolas filosóficas variadas. E aí, conforme essa escola, a gente consegue ter uma lente diferente de entender os fenômenos, de compreender e sistematizar o mundo. A Amenemop é muito bom para a gente pensar coisas aí sobre o poder como coração centro, né, do humano. Legal, né, gente? Daqui a pouco eu deixo as perguntas aí para o público, viu? Vou fazer só mais umas 2. Eu queria que você falasse um pouquinho, no seu livro você fala sobre Oxum, sobre o Orumilá. Queria que você falasse um pouquinho dessa história, desse processo de Oxum com Xangô, com Obá, né? Um pouquinho daquela história. No livro eu falo de uma relação... O Orumilá é um filósofo que viveu por volta do século VI, VII a.C., como diz a Sofia Oluolê, e é um filósofo que fala da arquitetura, de uma certa, digamos, atmosfera afetiva, né? Ele fala que como a gente pode interpretar o Orumilá, a interpretação que eu faço, é que os nossos afetos, emoções, se comportam como água, terra, ar e fogo. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui ligeiro. Uma pessoa ama a outra. O amor dela é do elemento ar. É uma ventania. Mas o ciúme que ela sente é um furacão. A ventania perde para o furacão. Então, é como se o nosso corpo fosse um território onde os afetos estão sempre em movimento. E quando eu fico desequilibrado, eu explodo ou implodo. Ou eu causo uma ação que pode ser violenta no mundo ou contra mim mesmo. Então, se uma pessoa está num estado afetivo equilibrado, é uma pessoa que ela consegue se organizar no mundo sem ficar no desespero. Não que ela não vai ter tensões, mas ela consegue fazer um equilíbrio, consegue se regular. E um elemento que ajuda a regular é o amor. Essa hipótese de trabalho que eu faço, né? O Orumilá vai falar desses... Como é que os afetos se comportam dessa maneira. Então, por exemplo, um afeto pode se comportar como fogo. O fogo pode ser solar, ou calor solar, ou pode ser um fogo de vulcão. Aí faz a diferença na interação que as coisas rolam. No livro, eu trago muitos personagens. Eu trago Adão e Eva como história de amor. Eu trago Xangô e Oxum como história de amor.
eu trago Orihime Hibokoshi, uma história asiática. Eu trago muitas histórias, né, de muitos povos distintos, muitas culturas. Na de Xangô e Oxum se apaixonam, mas tem uma tensão. Não quero contar o final da história, né? Quem for ler o livro, quem não conhece, né? Quem já conhece, mas é porque tem um conjunto de tensões que ocorrem na comunidade e uma forma de resolver o problema vai ser o casamento que acontece. Um casamento, sendo que na cultura iorubá, uma cultura que tem poligamia. Muitas culturas africanas têm poligamia, ou poliandria ou poligenia. Isso é variável de lugar para lugar. Mas qual era a regra antes da colonização? Como ninguém podia ficar sozinho, eu aprendi isso muito com o Carlos Moore. O Carlos Moore é a pessoa que eu conheço que mais conhece o continente africano, que viveu, morou, viajou em muitos lugares da África. E nas conversas que eu tive com ele, né, 2007 que eu conheci, numa das conversas, ele vai falando isso, eu fui conversando com outras pessoas africanas também para entender isso. E aí, que está na base da história de Xangô e Oxum. Como ninguém pode sobrar, se só tem uma mulher solteira e 2 homens solteiros, eu tenho que realocar essas pessoas na comunidade. Ninguém pode sobrar. E tem alguns locais que tem uma densidade demográfica, onde tem mais mulheres do que homens, inevitavelmente alguns homens têm várias esposas. E num contexto demográfico tem mais mulheres, mais homens do que mulheres, essa mulher pode ter 2 maridos, 3 maridos. É o caso de algumas regiões, que mulheres casam com 2 irmãos, um irmão e 2 primos. Então a questão é, ninguém sobra, ninguém pode ficar, é uma regra, não tem celibato. Então essa é uma diferença. Então o Xangô tem 3 esposas, na história que eu vou contar aqui, mas tem uma trama aí, né, no final. Bom, vou estragar quem vai estar aí ter o livro, aí eu vou estragar essa parte, pessoal. Não pode não, mas é aí. isso, o motivo é esse, tá? Para ninguém ficar sozinho. Por exemplo, os Baniwas. Os Baniwa, eu conversei com o Gerson Baniwa, que é um antropólogo, Baniwa. A gente conversou, estive na Amazônia algumas vezes, e numa das conversas que eu tive com ele é isso, né? Por exemplo, tem 2 irmãos, e os 2 são casados. Se um dos irmãos morre, automaticamente, aquela cultura, aquele irmão que tá vivo, acolhe aquela mulher como sua outra esposa. Se for as 2 irmãs, ela acolhe o ex-cunhado como marido. Ninguém fica sozinho. É uma cultura que não tem pessoas solteiras, entendeu? Por isso. Então, tem que realocar de alguma maneira as pessoas na comunidade. Não pode ficar solteiro. Entendeu? Então é isso, essa questão. A um viúvo, ficou viúvo, a gente faz o ritual do luto, espera o ritual do luto passar, o ritual do luto outra viúva e vamos embora. Muito bacana, né, gente? Vamos falar um pouquinho do racismo estrutural. Você acha que o racismo estrutural hoje no Brasil tem algo no amor que pode trazer algo de bom dentro desse processo, que possa melhorar esse processo do racismo através do amor? É uma pergunta. O amor faz coisas, né? Mas nem sempre tão forte, sabe? Pode ser. Mas o que acontece? Como a gente está falando de estrutura, a estrutura é alguma coisa que está além, é do simbólico, né? Vou dar aqui um exemplo. A gente está num evento de gastronomia. O evento é muito grande, o evento está acontecendo, e nesse evento tem muitas palestras simultâneas. Uma palestra é de uma chefe de cozinha pernambucana incrível, que ganhou Michelin. E tem na outra palestra um chefe francês, radicado no Brasil, que ele é uma pessoa fora de série e que já ganhou muitos prêmios. Os 2 fazem palestras lotadas. Ao final da palestra, de cada um, as pessoas vão pegar um papel, um documento e vão responder o que você achou da palestra. E vão dar notas. Capacidade, conteúdo, um monte de quesitos. As notas deles são incríveis, maiores do que as dela. As dela são piores do que as dele. Detalhe, ela é uma atriz, ele é um ator, falaram a mesma coisa para plateias muito parecidas. O que mudou? O que mudou? Teoria da recepção. A gente não só enxerga o conteúdo, a forma determina o impacto do conteúdo. No nosso imaginário, um homem branco com sotaque, né, um homem branco francês, ele teria muito mais qualidades no campo como chefe de cozinha que uma mulher nordestina, negra, com sotaque, né, pernambucano. Percebam? É sutil, é da ordem de um imaginário, porque a gente não enxerga com os olhos.
Nós enxergamos através do olhar. Ou seja, o olhar ele está estruturado por dispositivos sociais, históricos. Um dispositivo... Imagina essa sala está fechada, escura. O que vocês fariam ao entrar na sala escura? Acender a luz. O interruptor é um dispositivo. Ele vai iluminar a sala de uma certa maneira. É dessa forma que o racismo se organiza. E aí tem o racismo, tem a misoginia, o patriarcado, essa da mulher. Percebam? Então, o amor, ele é também uma emoção, um afeto, que não é ilimitado. Eu não posso amar incondicionalmente. Eu vou ter raiva, medo, mas se o amor estiver no meu sistema, muito bem. Mas ninguém pode amar tudo e todos ao mesmo tempo, com intensidade 1000, porque isso é o quê? Criar um esvaziamento de energia afetiva. Eu preciso que ser nutrido emocionalmente também. Não posso só nutrir o outro. É um jogo de frescobol, né? Não é um jogo de tênis. É aquele modelo do casamento. O casamento bacana não é o que os parceiros jogam tênis. Que o tênis, alguém tem que vencer. É o frescobol, que a bola se mantém em movimento. Esse é um modelo que o Rubem Alves usa para falar de um bom casamento. Eu mantenho a bola em movimento. A relação não tem ninguém disputando quem vale mais, quem merece mais amor. E aí, na sua pergunta racismo estrutural, ele está muito presente. Ele depende de trabalho, depende de críticas que as próprias pessoas se façam, que a branquitude se faça. É muito importante isso. Por exemplo, tem muita violência, tem uma sociedade, uma cultura que tem violência contra as mulheres. Isso é gritante, é cotidiano. Eu tenho escrito sobre isso também na minha coluna Revista Vida Simples. Fiz uma coluna esse mês falando sobre isso. E uma coisa que atrapalha é que os meninos não brincam de boneca. Não aprendem a lidar com cuidado. Na questão da branquitude é que tem um narcisismo exacerbado, que tudo que é branco é melhor, é só o meu espelho. Então a gente tem que atacar, tem que ter uma branquitude crítica para a gente poder enfrentar o racismo estrutural. É muito importante. Isso vai também aliviar as pessoas brancas. O Fanon explica isso muito bem. Porque elas vivem num peso de uma fantasia que as desumaniza também. Que elas não conseguem se humanizar. Estão sempre num lugar que como se fossem acima de tudo. Isso cria um problema também de uma ordem neuropsicopatológica. O Fanon, que era um psiquiatra, vai trabalhar essa patologia, né, no contexto do colonialismo. Então, essa é uma importância. Ter pessoas aliadas para poder enfrentar isso. Para quem está no Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Para quem quiser entender, vale a pena ler esse livro. Tá? A editora Ubu. Ele vai explicar esse problema da patologia, como essa patologia cria aí um grave. Então, teria que atacar nisso. E aí, o amor vai ser importante. O amor vai ser importante, vai ter que... Então, vamos pelas perguntas, né, Joana? Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Eu me chamo Ana e muito importante essa palestra. E eu tenho um interesse muito grande para essa temática do amor. Inclusive, eu te conheci através de um podcast do Bom Dia Óbvios, que você trouxe o tema da felicidade vinculado com o amor. Enfim, dentro dessa temática, eu gostaria de fazer uma pergunta qual é o seu olhar no contexto de como as gerações atuais, os millennials e a geração Z, eles se relacionam afetivamente no campo romântico. Porque, atualmente, a gente vê muito, né, na internet, a quantidade de informação e acessibilidade de informação, ela está na palma de um celular. E a gente vê muito falando das relações rápidas, mas muitas vezes superficiais. O que você enxerga que a nossa geração e as futuras gerações vão ter de contexto de relações afetivas no contexto romântico? Boa noite, Renata. Eu sou Daniela, eu estou presidente da Academia de Leis Noroeste de Minas. E me chamou muita atenção no seu livro o caso que você trouxe da Lúcio. E esse caso, eu quero te perguntar, porque é algo que eu acredito,
que existem amores que não vão se realizar na questão afetiva, na questão erótica, e eu percebo que a gente constrói hoje uma nova forma de amar, não apenas nessas relações afetivas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, eu hoje percebo nas minhas amizades femininas, por exemplo, uma troca que me preenche bastante nos momentos em que não tenho essa presença afetiva. Queria que você falasse um pouquinho do que você pesquisou sobre a Clarice e Lúcio. Boa noite, Renato. É um prazer assim, poder receber você aqui na nossa cidade. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a chamada do Sempre um Papo seria com o senhor. E eu fiquei realmente muito, muito grato. Depois que eu vi também que a Rose iria mediar esse bate-papo, mais ainda feliz. E eu vim com uma questão, mas enquanto o senhor falava, me ocorreu uma outra coisa aqui, então vou fazer as duas, tudo bem? A primeira é a seguinte, enquanto o senhor comentava, eu me lembrei do Sérgio Buarque de Holanda e da construção que ele faz sobre o brasileiro como homem cordial. O homem que se move pelo coração e não num bom sentido, no sentido de um homem equilibrado, né, ou amoroso, pelo contrário, um homem que se move por emoções e, nesse sentido, talvez vou usar uma expressão aqui, pouco racional, com muito ímpeto, né, movido pelas instabilidades das emoções. E aí a pergunta que eu faria é o seguinte, o senhor comenta que o amor é o catalisador do bem-estar, né? Aquilo que nos mantém em harmonia, em equilíbrio. Então, casando um pouco com a reflexão feita por Sérgio Buarque de Holanda lá atrás, a gente poderia dizer o quê? Que o brasileiro ama pouco? Que nós carecemos desse amor que nos mantém em harmonia e em equilíbrio? Isso é um ponto. O segundo ponto é, levando em consideração que, acho que também um pouco em relação à primeira pergunta, o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, o modo como nós nos tornamos um pouco reféns dos algoritmos, sempre trazendo para a gente aquilo que está dentro do que a gente acredita, do que nós pensamos. Levando isso em consideração, esse avanço da inteligência artificial, o que vai ser do amor daqui para frente? Entende? Assim, pensando no amor mesmo, como esse catalisador de bem-estar. Vamos lá. Pode localizar para mim a questão da Clarice e o Lúcio? Vai localizando, vou pegando a questão, que eu acho importante, já pensando. A primeira questão da Ana tem muito a ver com a última questão, tem relação com isso, né? Ela fala dos milênios e da geração Z, né? Milênios Y, né? Que tem uma conta, né? Que são esses marcadores geracionais nos estudos, né, sociológicos, né, que a gente fala em geração X, Y, Z, fala em baby boomer, fala em alfa, que são marcadores temporais, está falando mais ou menos os anos 80 até 94, os milênios, e 95, 96 é um marcador para falar da geração Z, que vai até 2010, 2011 aproximadamente, que vem a geração alfa, esse marcador. O que cada geração tem? Essa geração tem muito menos tolerância à profundidade. Isso é um fato. Desculpa falar que isso é um fato, mas assim, é mais frequente, porque não tem essa habilidade treinada para o limite. E isso vai criando dificuldade. Isso pode criar alguém que só queira reforço positivo, que tem pouca tolerância a você mergulhar no defeito do outro. Obviamente, não é ser rígido para aceitar todos os defeitos, mas tem um grande desafio. Talvez a dinâmica amorosa dessa geração vai ser menos tolerante e ter menos disponibilidade de firmar um amor romântico. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente já sabe que o amor romântico não é a única dinâmica para uma relação. Tem amor confluente. Então, talvez a geração possa, se fizer um tipo de letramento afetivo, né, razoável, ela possa fazer esse percurso. Geração é um marcador, mas também tem marcadores de nichos. Pode ter uma pessoa de geração Z que seja mais conservadora do que alguém baby boomer. Um baby boomer que participou, por exemplo, pelo movimento Flower Power, movimento hippie.
onde os homens deixavam o cabelo crescer para não ter um marcador de gênero, roupas unissex. Ele experimentou ali coisas que o fizeram repensar o machismo que o atravessa. Então, tem a questão geracional e tem as questões que são socioculturais também. Mas o que eu acredito? Que é a menos tolerância à profundidade, isso faz com que as pessoas tenham menos disponibilidade de experimentar o desafio que é a intimidade. Isso diminui esse interesse. Você pode fazer as coisas só, porque eu dependo do outro. Ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade, como cada pessoa vai fazer esse design, de você também experimentar o amor confluente. O amor confluente é diferente do amor romântico. Você não busca uma alma gêmea. Você busca alguém que você vai sempre renegociar o acordo. Tá? Tem uma maturidade aí diferente. Daniela, só um trechinho. Esse é no... Qual capítulo é esse mesmo que eu não estou agora... Sim. Sim. Tá, aí. Página 100. Oi? Sim. Quer falar? Vamos lá. Só pegar só um pouquinho, só um pedacinho, porque se traz um tema com muitas camadas, né? Vou dizer só um... Obrigado por ter localizado. Tudo nós já vivemos ou conhecemos uma história como a de Clarice e Lúcio, 2 jovens, colegas de escola ou de faculdade, que vivem juntos sem declarar o que sentem pelo outro. Um funcionário é apaixonado por sua superiora, mas ela nem o nota. Uma jovem guarda uma paixão pelo professor. As possibilidades são inúmeras. E não é incomum chamarmos essas paixões secretas e não encarnadas de amor platônico. Tem muitas vias aqui. Uma via é porque Lúcio e Clarice não ficam juntos. Não ficam juntos. A amizade é uma forma de amar. Os estudos nos campos da não monogamia, do poliamor, é um campo de estudos, né? Ele vai justamente deslocar a ideia da centralidade do casal. E aí, uma relação amorosa não precisa ser de casal, não tem mais valor. Por quê? Na estrutura, né, hegemônica, essa relação determina. Por exemplo, uma pessoa diz assim, fulano está sozinho, Beltrana está sozinha, fazendo referência a não ter um par conjugal. Numa cultura em que não é da mononormatividade, que o casal não é central, isso fica diferente, como a Daniela falou. Então, amar é qualquer tipo de experiência que não depende só da relação sexual, do ato sexual, porque tem algo aí que é da conjugalidade, que é o sexo, e também a propriedade privada, o patrimônio. Então, o amar pode estar em outro lugar. Então, sim, esse é... Sim. Assim. Sim. Sim, que o ama. Isso. Isso aí, eu ia falar isso. Eu falei, ótimo, obrigado, bom. Não, quer falar então? A Clarice Lispector, pode passar o microfone, importante, é uma escritora fantástica. O Lúcio, seu amigo, ele é gay. Então, ela curte ele, mas ele fala assim, não vamos ter relação. Isso é importante. Mas eles continuam se amando. Ele fala que a ama. Isso é importante. Ou seja, desloca também que a única linguagem de manutenção de vínculo é a transa. Deslocou daqui, tá? Porque quando eu tenho a centralidade no casal, eu tenho elementos que é o sexo e tem um elemento que é o patrimônio, descendência e herança. Porque filhos, né? Quando isso está deslocado, eu desorganizo. O amor não é só nesse território da conjugalidade. O amor está na amizade também. E é importante ser dito isso. O amor está na amizade, porque eles não precisam ter patrimônio, filhos, pets, para poder se amar. Você pode amar uma amiga.
Isso só é formulado dentro dos estudos críticos da mononormatividade. Isso é importante dizer, que esse é fundamental, que aí não importa mais esse lugar. Você não vai ser validado ou validada pelo casamento, porque o casamento é uma validação social. Por exemplo, eu recordo em campanhas políticas nos anos 90, em que um candidato no Rio de Janeiro, a um cargo majoritário, ele casou às pressas. Ele casou às pressas porque estava na frente. Começou a perder ponto quando um outro candidato disse: ele tem família para cuidar da cidade? Veja que argumento. E ele, naquele contexto cis heteronormativo, não pôde, dizer sua orientação sexual, que tinha um companheiro, um namorado, e foi casar. Ele casa. Aí o entrevistador chega na esposa: e vocês, como se conheceram? Ela: doutor fulano, trabalho para ele há muito tempo na casa dele. Pediu para eu casar. Percebam? E aí aquilo ele despenca nas pesquisas. A cis-heteronormatividade também está muito associada a isso. Então, ou seja, a obrigação de que a sua orientação sexual seja hétero. Está junto com isso. E aí, quando falo de um amor que não está centrado no casal, obviamente pode ter um casal heteroafetivo, homoafetivo, mas tem um modelo, que é o modelo dos contos de fadas. Então, eu desloco desse modelo, do castelo, do príncipe encantado, do beijo de amor verdadeiro. Eu dei uma palestra para adolescentes chamada Como Reconhecer o Beijo de Amor Verdadeiro. Então, acho que eu respondi, Dani. Então, assim, era isso. Deslocou mononormatividade. Se a gente não for mononormativo, isso é amor. Tá bom? Esse é o desafio. A outra questão, ficou uma questão aqui, homem cordial. E a IA, um pouco da IA e o homem cordial. Falei um pouquinho, não falei tanto, da IA, que tinha a ver com isso. O que a IA tem? A IA tem algo que ela opera por algoritmo, um tipo de lógica. Calcula. Isso é uma dimensão do humano. A robótica, junto com a IA e com o algoritmo, em algum momento vai produzir um tipo de androide, um tipo de um tipo de humano, um tipo de humanoide, que talvez reproduza muitas coisas. Mas vou antecipar meu texto. Vou falar de um texto que eu publiquei numa revista, na coluna Vida Simples. Eu publiquei, em abril de 2026, um artigo falando sobre inteligência artificial, algoritmo, robótica, emoção, afeto. Nesse artigo, na minha coluna da revista Vida Simples, o que eu estou falando? O que eu estou defendendo? Tem um poeta francês, Paul Valéry. E o Paul Valéry escreve: o mais profundo é a pele. E um filósofo francês, Gilles Deleuze, vai comentar isso. A pele é de uma ordem do tato que talvez seja a única coisa que nunca poderá ser reproduzida por nenhuma máquina. A capacidade de se afetar, não por algoritmo, não por lógica, mas pela consciência do corpo. Única barreira. Antecipei o texto, tá? Que vai publicar em abril. Mas aí falando melhor, desdobrando, ou seja, tem uma dimensão que é da ordem da intuição. A intuição é um sentido humano. A máquina do algoritmo, ela pode catalisar e catalogar intuições, mas não pode ter aquilo que é da ordem de um lampejo, da ordem do nojo. Ainda que a gente coloque papilas gustativas, olfativas numa máquina e ela possa dizer: esse cheiro, esse odor é pesado e ele é fedorento, esse é leve, ele é suave, ele é bom demais, é um perfume. Ela não vai ter um lugar da ordem da experiência, da ordem de uma dúvida, da ordem de outro lugar, que é a pele. Aí, nesse artigo, eu falo sobre isso. Tá? Pelo tempo, vou continuar aqui na outra agora. O homem cordial. O que o cordial do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, vai trazer ali, é um cordial que não tem muitos limites, que tem um tipo de frouxidão em alguns lugares e uma estrutura que se mantém. Tem algo que é de uma ordem do tipo seguinte, que é da ordem de ser amado por todos. Então, a gente diz quase sim esse cordial. Mas é aquele sim, daquelas pessoas que se encontram na rua, vocês talvez tenham ouvido, quem é aqui jovem, milênio, uma boa parte da plateia milênio, deve ter ouvido o pai ou a mãe falar que isso aconteceu no século XX.
Uma pessoa fala assim com a outra, encontra. Vamos marcar um negócio? Ouviram falar sobre isso? Tem até em filme. Vamos marcar? Não marca. É muito frouxo aquele desejo. É muito difícil falar o limite para o outro. Quero, não quero, posso, não posso, suporto, não suporto. Tem algo da ordem daquilo que eu tenho estudado, que eu acho muito interessante, a teoria dos afetos, que é uma pessoa ser capaz de contar os seus defeitos. Isso é de uma profundidade, é algo, é você mostrar na pele, como diz um poema, que os corpos distantes, eles ficam muito próximos na saudade. Isso tem muita relação com uma capacidade de eu ser integral e não precisar ficar mascarado com o outro. Eu fiz um texto recentemente, um texto para o Carnaval de 2026, que eu publiquei na revista Vida Simples. Eu tenho uma coluna mensal nessa revista, falando, no Carnaval, a gente tira a fantasia. Né? Para quem brinca Carnaval, a pessoa faz coisas que ela não faria sem Carnaval. E aí tem uma canção do Aldir Blanc, né, e o Chico Bosco, que a Simone canta muito bem, procurem depois, que ela diz uma outra coisa ali. Que ela diz um momento que o Carnaval é o contrário. A gente tira a fantasia, que coloca para viver o resto do ano. Então, a intimidade, ela requer de nós algo que poucas pessoas estão prontas para dar, que é a sua falha, que é o seu não sei. Isso vai criando um mistério. Isso é muito difícil, porque eu vou ser minha melhor versão para o outro. Só que na intimidade, a minha melhor versão não vai ser sustentável. Então, percebam, é sutil. Eu tenho que ter espaço para fraqueza com o outro. E se eu projeto no outro perfeição, nunca vai alcançar. Nem eu. Mas eu tenho que diminuir o ruído na comunicação. Eu tenho que dizer o que eu posso e o que eu não posso. Para não criar no outro uma expectativa que crie problema. Contar uma história real. Um amigo meu, não conhece, eu posso falar. Não é... É algo que está numa pesquisa que eu estou fazendo também. Um relacionamento, um tempo, cerca de 5 anos. E aí a companheira diz, eu quero ser mãe. Ela disse algumas vezes para ele. Começo do namoro, primeiro beijo, do terceiro, depois de um ano, numa festa de Natal, numa Páscoa, numa festa de um amigo que tinha crianças brincando. E muita gente sendo pai, mulheres grávidas. Ele falou, não posso ser pai. Eu não faço meu café, eu pago para passar minha roupa, para lavar, não faço o próprio café, não quero usar minha coordenação motora para trocar fraldas. Se eu tiver um filho, vai cuidar só. Eu posso até registrar, mas não tem o menor interesse em fazer esse investimento. Aquilo frustra ela. Ela se separa e vai para outro relacionamento. Se ele joga para ela uma relação de fraude, ele fala, estou preparado, fiz curso de pai, tenho totais condições, a criança nasce. O que acontece? Isso ocorria muito no século XX, gente. Estamos no século XXI, 2026, mas nos anos 80, isso acontecia muito. Sabiam disso? Falando sério. Sabiam disso? Pai que não tinha capacidade de investimento amoroso. Porque, de repente, ele foi no susto. Foi bem isso aqui. Ninguém falou. Então, hoje não tem mais isso, né? Hoje todo mundo faz o curso de paternidade, o pessoal estuda antes, faz curso, lê, faz terapia preventiva. Não, estou perguntando, não. Isso existe sim hoje. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela faz terapia de casal preventiva. Começou a namorar 8 a 12 sessões para poder organizar o relacionamento. É real. Não estou a brincar. Sempre faz preventiva. Eu recomendo isso. Porque ela já fala, qual o problema que eu vou ter aqui? Vamos conversar. Mas no passado, o pessoal ia com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Aí o cara, pô, não quero mais ser pai, não. Não tem devolução de criança, faz como? Percebam isso. Gente, isso acontecia muito. Tá? O pessoal fica assim. Não, tá, pelo jeito ninguém conhece casos assim. Alguém conhece casos assim hoje? Alguém conhece? Uma pessoa falou lá atrás. Tem? Tem. Então, tem, né? Tem.
Percebam? É o que eu tenho defendido. Vai ser pai? Eu participei de um programa chamado Papai Tá Aqui, que é uma ONG, Prefeitura de Campinas, e os homens, no pré-natal da esposa gestante, tem algumas aulas, workshop, palestra. Eu acho fundamental. Quer ser pai? Recomendo. Faça um curso, estude, leia sobre o assunto. Casar também. Vou passar a palavra para as perguntas. Até para o casamento, faça um curso também. Recomendo. Boa noite, meu nome é Juliana. Eu quero fazer umas perguntas mais diretas. Quais as características no seu estudo que você vê das relações conjugais em relação ao lado, as características positivas e as características negativas? E o que você acha quanto às regras da sociedade, como elas são impostas, né, dentro dessas relações conjugais, né? Porque a gente sabe que tem coisas que estão intrínsecas, que a gente às vezes nem precisa dizer, mas tem coisas que não estão. Boa noite, Renata. Jorge Gonzaga. A minha primeira pergunta é o seguinte, sobre o princípio do id, ego, superego de Freud, onde ele fala que nós temos essa ambivalência, né, entre o amor e o ódio. Eles andam bem juntinhos, né? Você acredita que essa linha é muito tênue entre o amor e o ódio? Né? E a outra é o princípio mais kafkiano, né? De Kafka. Nós amamos o que é belo e odiamos o que não é belo para mim, porque algumas pessoas naturalmente nos irritam. Né? Às vezes eu não suporto algumas pessoas. Isso é normal, eu acho, né? O que você acha disso? Boa noite, meu nome é Manuela e minha pergunta é: existe amor verdadeiro ou isso é apenas um ideal? Porque, para mim, ideal é o que a gente necessita no dia a dia. Então, o amor é uma escolha ou uma necessidade? Agradecer a presença do Cassius Kane, vereador Cassius Kane, obrigado, viu? Vou começar pela Juliana. Questão para a gente poder conversar, né, algumas dessas questões aqui, né, que são difíceis de falar em curto tempo, né. O John Gottman, ele faz um estudo, ele tenta ver algumas constantes. Tem um estudo, o Luiz Rães, ele vai fazer ele é um terapeuta brasileiro de casal. Ele fala sobre 5 fatores, alguns fatores para o relacionamento. Então, por exemplo, afinidades e gostos. Se eu tenho afinidades e gostos, isso ajuda. Desejo sexual, isso ajuda. Se eu tenho, por exemplo, projeto de relacionamento, qual é o nosso projeto? Patrimônio, viajar junto, qual projeto a gente tem? Isso ajuda. Ciclo de vida. Mesmo ciclo de vida, isso ajuda. Então, por exemplo, uma pessoa é workaholic, o outro trabalha menos, né? Eu tenho um amigo que ele trabalhava 6 meses, ficava 6 meses sem trabalhar, se organizar para poder curtir a vida 6 meses, né? Isso não era muito satisfatório para uma mulher que ele estava naquele momento. Então, são estilos diferentes, ciclo de vida diferente. Fatores de tensão externos, a família de um ou do outro, uma sogra, um cunhado, um trabalho. É uma coisa que gera estresse. E aí eu posso fazer uma conta entre péssimo, ruim, razoável, bom e ótimo. E aí não é um fator que determina. E depende da importância que cada um dá para aquele fator. Então, por exemplo, para um a vida sexual é fundamental, para o outro nem tanto. E aí isso vai fazer um equilíbrio. Para outro projeto de vida mais importante. Vou dar aqui um exemplo. A gente pega um casal que está em crise, e a gente elenca com esse casal fatores que fazem ficar junto. Fatores que fazem separar. A gente vai elencando fatores que fazem ficar junto ou separar. Né? Mas pode ser que um fator que faça ficar junto, 3 sejam mais fortes que 10 que fazem separar. Então, não é da ordem da quantidade também. Tem elementos qualitativos. Por isso, o melhor lugar para fazer isso, minha recomendação, é um setting terapêutico. Eu recomendo todos os casais, quem casa, 8 a 12 sessões por ano, só para se organizar.
no começo de um relacionamento, um profissional experimentado que vai te ajudar a negociar os conflitos, a lidar com esses conflitos. Porque a gente tem pouca educação emocional nesse sentido, de conversar sobre isso, de colocar questões que podem ser difíceis. E lá tem um para-raio, que é terapeuta de casal, que vai ali naquela tempestade, ele te ajudar a organizar aquele sistema. Tá? Então, recomendaria isso. Respondi a tua pergunta? Eu acho que respondi. Foi isso. E as regras, né? As regras estão postas e dependem muito da sua gramática afetiva, de onde você vem. Em algumas famílias, é muito importante não separar. Tem regras ali. Você tem uma formação cultural que é importante manter o casamento a qualquer custo. Isso pode estar introjetado em você. Um bom local, leituras, um bom set terapêutico para saber, eu vou manter esse compromisso se ele me envenena? Eu tenho que saber, me envenena ou não? Então, as regras podem ser castradoras do seu próprio desejo. Eu não posso ficar só em favor de uma regra. Eu tenho que fazer outras coisas. Só que a gente não conversar sobre isso pode atrapalhar. Foi bem, Juliana, acho que eu dei pelo menos um panorama para você. Jorge Gonzaga. O Lacan vai falar de amor-ódio, né? O Lacan vai definir amor como dar o que eu não tenho para quem não quer o que eu tenho. Eu dou a minha falta. Eu não dou algo pronto. E o ódio e o amor, que estão no mesmo grupo, né? Mesma natureza, o contrário disso é indiferença. Eu sou indiferente àquilo que não está, nem repudia ou atrai o meu desejo. E aí tem um outro elemento que eu acho importante salientar, que é a fantasia da gente poder amar tudo e todos. A gente pode respeitar todas as pessoas, mas o amor é uma energia, é um afeto muito rico. Não é necessário dar para todo mundo. É perigoso até dizer isso. Porque muita gente que diz que ama todo mundo tem relações tóxicas e violentas com muita gente. Porque não é da ordem da capacidade humana. É uma fantasia cultural religiosa. Vou dar outro exemplo para vocês. Qual é o regime de trabalho que a gente tem no Brasil? 6x1, oficial. Tem lugar que é 5x2, mas 6x1 é oficial. O 6x1 é uma fantasia narcísica transposta da cultura religiosa branca cristã para o mundo capitalismo. Porque Deus faz o mundo em 6 dias, descansa em 1. Percebam? Foi readaptada no sistema de produção. Somos humanos, 5x2, 4x3, né? Vamos tentar um dia isso aí, porque mas vejam vocês, tá ali, então que nem você amar todo mundo. Você não precisa odiar ninguém, mas você tem pessoas que vai ter menos afinidade de gosto, natural, sem problema algum, né? Isso não é motivo para a gente fazer nada demais com o outro. Manuela, amor verdadeiro ou ideal, escolha ou necessidade. Tem várias correntes, tá, Manuela? Essas respostas dependem muito de uma abordagem. Como eu fiz aqui, cada uma dessas, quando eu falei do Lacan, do Freud e tal, agora trouxe o Freud de cara, né, para isso. Numa leitura da antropologia das emoções, que é mais pensando os elementos da cultura, sem dúvida nenhuma, o amor, ele é alguma coisa que ela é uma construção social necessária, mas tem a ver com escolha. Tem a ver com em que contexto eu estou inserido, quais são as minhas condições de escolher uma vivência amorosa, um tipo. Numa certa leitura mais, digamos, biologicista, né, da psicologia evolucionista, por exemplo, que é um campo que pensa a psicologia com teorias darwinianas, neodarwinianas, a gente tem uma necessidade de amor que é brutal. Porque o que mais nos assusta é a rejeição, é ficar só. Porque ficar só era como morrer, não ter suporte. Então, o amor tem funções, que é cuidado. Aquilo que eu não posso cuidar. Então, uma pessoa que não se sente cuidada, ela vai tender a atacar o mundo que não a cuida. Então, em culturas onde eu tenho menos amorosidade, são culturas mais violentas. Tem um estudo na área de sexologia, que, não sei se você tem esse estudo, um estudo muito interessante, que o que foi visto, Manuel Mateu, que é um espanhol, Manuel Mateu, espanhol sexólogo, o que ele foi ver com estudos é que em locais
que são mais repressores sexualmente, lugares que são com mais difícil vida amorosa, tem mais violência. E tem uma taxa baixa de violência. Ele foi ver ilhas do Pacífico. Ele foi em sociedades, em culturas da Ilha do Pacífico. Lá você tem uma vida sexual muito livre. As pessoas podem casar ou não, podem ter várias parceiras e parceiros. Isso não é um problema. E é um local onde você tem ali... Ninguém fica brigando ali por um motivo banal. As pessoas estão bem, estão felizes. Então, tá bom, pegou o que eu disse? Aqui depende desse contexto, não sei se foi bem. Então, e certamente, eu acho que o amor é fundamental. Aí, minha opinião, eu acho que uma sociedade que tem menos amorosidade, ela é invariavelmente mais violenta, porque ela opera na lógica malthusiana. Lembra da escola Thomas Malthus? Quem lembra da escola Thomas Malthus? Aula de geografia. Quem lembra? Ninguém lembra Thomas Malthus? Pode falar, só curiosidade, pode falar. O Thomas Malthus, biógrafo, demógrafo, geógrafo, ele vai falar que a população cresce em progressão geométrica. Lembra a aula de matemática? PG é uma multiplicação, a PG. E o recurso cresce em PA, uma soma. 3 mais 3. 3 vezes 3. Então, a população cresceu muito mais do que os recursos de milho ou de trigo daquela comunidade. Então, essa comunidade tem que buscar em outro lugar o recurso. Essa é a lógica do Malthus. Perceba? Tinham 3.000 pessoas e um tempo cresceu para 9.000 pessoas. Mas a plantação, que era de 3.000 milhos, tá? Foi para 6.000. Então, falta comida. Ok? Lógica simples. Essa lógica faz com que alguns países vão fazer o quê? Eu vou invadir o outro e tomar o recurso. Porque a vida é brigar. O mais forte sobrevive. Algumas culturas vão assim, vamos compartilhar? Eu não preciso amar você, vou ter que compartilhar, porque a gente compartilha o mesmo mundo. Essas culturas têm mais amor. Foi bem? Vamos para a última rodada. Se foi bem essa parte aí, esse final? Pegaram? Pessoas que têm menos dose de amor no coração usam mais recursos da violência. A violência está muito ligada à incapacidade de negociar conflitos de um modo que eu não coloque em risco a minha vida e do outro. Falta de oxitocina. Oxitocina é o pessoal que briga. Dá injetar oxitocina. Oi, Renato, tudo bem? Eu sou a Clara e eu queria fazer uma pergunta ligada ao livro, porque eu já li o seu livro e eu queria fazer uma pergunta voltada a ele. Lendo aquela parte no início dele, falando sobre Somé e aquela tribo, né, africana, explicando sobre... Eu tomei até um choque, né, mas assim, explicando um pouco sobre como essa questão do amar, né, a cultura Somé fala sobre, especificamente, que o amor não é ligado à aparência física. E, infelizmente, na sociedade que a gente vive, numa cultura que nós vivemos até brasileira, nós vemos esses recursos acontecendo sempre, que as pessoas ligam muito à aparência da pessoa em si. Então, eu queria saber, essa ligação que você colocou, será que seria possível a gente adicionar em sociedade uma questão desse porte, onde a cultura Somé poderia dar o exemplo para nós que estamos em sociedade, em que a aparência física não é tão importante, né? Porque, pelo que eu vi, é uma cultura que está ligada muito à questão das pessoas amarem entre si, ter uma conexão, não só pela questão física. Olá, Renato. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Natália e quando eu estava escutando um pouco as falas, né, me lembrou o livro da Ana Sui, A Gente Acerta no Amor e Mira na Solidão, né? Não, mira no amor e acerta na solidão, ao contrário. E eu fiquei pensando na relação entre esses dois fenômenos, né? E queria que você trouxesse um pouco por que a gente mira tanto. Será que realmente a gente busca o amor ou é a solidão? Por que é tão difícil, né? Será que realmente, na nossa essência, a gente realmente busca tanto ele e a gente sempre cai nesse lugar da solidão? Ou é um desafio mesmo da gente se encontrar diante pensando também nessa questão cultural, em relação ao que é realmente o amor para nós? Porque, pensando um pouco na clínica, né, eu sou psicóloga,
muitas vezes nós temos dúvidas de como é o nosso verdadeiro amor, como é que a gente ama, né? Porque às vezes vem dos nossos pais, a forma de amar. Então, acho que o amor é uma grande dúvida, e eu fico em dúvida se a gente realmente sabe o que ele é. De acordo com a sua perspectiva, qual que é a diferença entre amor e paixão? E se a essência do amor tem a ver com a identificação e com a afinidade e com a completude? Então, vou encerrar aqui, né, com essas 3 questões. Depois a gente vai ter livro, tirar foto, vai ser uma alegria estar com vocês daqui a pouquinho. Vou fazer assim, panoramicamente, essas 3 aqui. Primeira da Clara, depois Natália, aqui, depois a sua, que foi a terceira. 3 questões. A Sobonne Fussomé, ela vai falar de uma outra cultura, né? É um outro código cultural. Então, as pessoas não casam lá pela aparência. Elas casam com pessoas que vão ajudar você a realizar o seu propósito. Tem um oráculo, né, lá no povo da Gara. Esse oráculo faz um jogo, e ele, que nem na cultura indiana, quem conhece a cultura indiana? Tem a astrologia védica. Eles fazem um mapa astral para poder ver se dá ou não dá, faz sentido ou não. E fazem muito isso na cultura védica. Tá? O que acontece lá na Sobonne Fussomé? Então, o que é meu propósito? Vamos supor, o propósito que uma pessoa tem é ser um grande caçador. Só que, para ele realizar esse propósito, ele vai ter que casar com uma pessoa que vai ser uma grande médica, uma pessoa que vai fazer cura. Se eles não se casam, eles não desenvolvem suas potencialidades. Então, o jogo mostra isso, o oráculo. Então, eles ficam com uma pessoa que você faz o seu talento enriquecer a comunidade. Esse é o jogo. O que acontece? E lá, eles não usam só a visão como elemento. Então, vamos supor, uma coisa que decide se eu quero alguém ou não pode ser o cheiro, pode ser a audição, o tom da voz, aquilo que faz comigo quando eu ouço aquela pessoa, o tato, pele. Então, a visão não é o sentido principal. A nossa cultura é muito cosmovisiva. Então, a visão é o primeiro impacto. A gente usa muita tela. Então, lá não, lá você pode tocar o corpo. Tem umas culturas na continente africana que você faz uma dança antes de encontrar alguém. Tem uma dança para escolher. Você dança, tem muitos rapazes, moças, estão lá, pessoas vão dançar, sentir o corpo. Não é só a aparência, sentir o cheiro. Porque o cheiro pode ser aquele cheiro que desperta. Então, tem outros recursos para escolher. E eu tenho que escolher com base em quê? Naquela pessoa que vai fazer que o meu propósito se realize. É difícil transferir para cá, tá? É difícil transferir. Essa parte do oráculo é difícil transferir, porque é uma questão cultural naquela comunidade, é como tem a astrologia védica na Índia, mas você pode se guiar não só pela aparência, sem dúvida nenhuma, pela pessoa. Isso tem a ver com o aprendizado. A gente tem que aprender isso. É um aprendizado. O livro ajuda a aprender isso. O livro tem esse papel também, a ajudar a gente a poder aprender um pouco outras coisas. A Natália fala da Ana Sui. Se a gente sabe o que é amor, né, Natália? O que é o amor, né? Pergunta que a gente faz tanto, né? O que é o amor? Como é que eu vejo? Quando a gente fica focado num pódio, a questão da Daniela tem a ver com isso. Porque eu só acho que eu tenho amor quando eu tenho aquela pessoa que é meu príncipe encantado, que é a minha princesa. Então, eu desconsidero outras formas, outras dinâmicas amorosas, como amizade, que é fundamental na vida. Quando uma pessoa que é sua amiga. Então, eu estou sempre num lugar de falta. Aí vou no Freud ali, pensando no Lacan, estrutura, né? Eu vou ficar sempre com falta. E aí tem uma forma de compreender desejo. Tem basicamente uma forma de compreender desejo, que é como falta. Eu estou sempre querendo outra coisa. Então, você chegou lá, quer entrar na faculdade, entrou, quero sair. Saiu, quero emprego. Sempre tem algo mais. Casei, quero filho, quero uma casa. Sempre está algo faltando. Essa é uma lógica psicanalítica. Tem uma obra chamada O Antiédipo, que tem o prefácio Michel Foucault, um filósofo francês. Aí tem a esquizoanálise. A esquizoanálise, ela não entende o desejo como falta, mas o desejo como produção. Então, eu posso estar bem no lugar que eu estou. Eu posso estar bem nesse lugar. Não preciso ficar o próximo, a próxima dose. Não. Essa dose foi boa, vou aproveitar essa dose. Amanhã outro dia, que bom. Não vai ser inimigo do fim.
Esse inimigo do fim que está sempre querendo mais, insaciável. Tá? Esse é o problema. E aí a solidão é inevitável. Para quem é insaciável, a solidão é o único lugar. Há que dormir e sonhar. Tá? Dormir e sonhar vai ser importante. Tempo, calmaria. Por exemplo, uma medida, eu coloquei isso no curso A Casa Saber. Uma coisa legal de pessoas que se amam é um silêncio que não é constrangedor. Não é uma coisa fácil. Código entre amor e paixão. Em 2024, quem quiser procurar, revista Cult, C-U-L-T, revista Cult, eu fiz um dossiê com o Christian Dunker, a Geni Nunes e a Sofia Faveiro. E o meu texto, eu falei sobre paixão. Eu fiz um estudo, um levantamento de vários estudos diferentes, com neuroimagem, onde a gente consegue perceber a duração da paixão. A paixão dura até 24 meses, em alguns casos 36 a 48, se o casal está muito distante. Porque a paixão, ela aumenta o nosso estresse, mas não abaixa a imunidade. Então, a gente vai ter mais taxa de alguns neurotransmissores, que faz com que eu fique fixado naquela pessoa. Ela dura um tempo, é normal que a paixão passe. Não que ela não possa voltar depois. Tá? Então, esse é um fator. Agora, e aí, isso tem muitos estudos. A Ellen Fisher fez um estudo fantástico, vou contar para vocês, que vai assim, pega um casal, vários casais, responde o formulário, tá quanto tempo junto? 6 meses, apaixonados, bota lá, apaixonado, escreve, fala, grava a pessoa para ver a reação facial falando, tá? Faz exame, vê como tá as taxas hormonais. A gente consegue perceber que isso muda, diminui. Conforme a intimidade aumenta, a paixão diminui, é uma tendência. Eu me aproximo do outro. Eu vejo o defeito do outro, a sombra do outro. Natural que seja assim. Muita gente não está preparada. Contar para vocês, eu recomendo, se eu faço casamento, né? Eu sei o casamento. Eu falo assim, para começar um relacionamento bacana, estão se apaixonando, fala assim, me conte os seus defeitos, me conte suas sombras. Isso é de uma poesia, é de uma profundidade, faz para alguém. Fala assim, você conta as suas coisas mais difíceis. Compartilhando ali, sem julgamento. Vai indo. Percebam? Isso é de uma beleza. É de uma beleza fazer isso. É maravilhoso, é um amor maravilhoso. Você se jogar em alguém dessa maneira. Tá? E aí, não é completude, que a completude é uma fantasia, que o outro me completa. Pode ser identificação, mas tem muito a ver com aquilo que aí vou lembrar, uma questão anterior da Manuela, com escolha. E as grandes relações amorosas, talvez, as pessoas consigam fazer suas escolhas e elas têm mais interações positivas que negativas. Aí eu volto ali numa questão que era da Juliana. Juliana falou questão, vou dar aqui para fechar. O Gottman faz, no estudo dele, ele faz uma equação, mais ou menos uma equação, tá? A cada interação negativa, eu fico com trauma e fico com menos energia para investir amorosamente. De uma interação negativa, uma frustração, uma decepção, eu vou ficando o quê? Calejado com aquilo, não quero mais. A pessoa não está me trazendo o que eu quero. Isso é inevitável, frustração na relação. Só que o Gottman falou o seguinte, os casais que vivem bem durante muito tempo, a cada interação negativa, fazem 5 positivas. É isso. É fácil? Uma negativa, 5 positivas. Fácil isso. Que se acumular negativa, a relação vai perdendo força. Perde força. Esse é o cálculo, tá? Experimentem. Uma interação negativa, 5 positiva. Ah, parabéns, obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado a todos pela participação. A gente quer aqui deixar um convite para vocês do nosso Sempre um Papo do mês de abril, hein, gente? Anotem aí na agenda. Dia 22 de abril. Afonso Borges, hein? 22 de abril, Afonso Borges conversa com o Gustavo Ziller. Ele vai estar aqui falando sobre lançamento, hein? Lançando o livro Escalando Sonhos. Então, não perca, já deixa na agenda, e a gente vai estar por aqui
novamente aqui na biblioteca. Agora a gente tomou posse, né? A biblioteca agora é nossa. Gente, só, Rose, muito obrigado. Desculpa, foi um recado rapidinho. A gente está abrindo, eu estou abrindo, tem um e-mail que é eticadeamar@gmail.com. Deve estar até sexta-feira no meu Instagram, que é para pessoas voluntárias para essa pesquisa a nível nacional que a gente está fazendo. Tem todos os protocolos de pesquisa, a gente vai entender como as pessoas amam no Brasil. É uma pesquisa que realmente desse tamanho eu desconheço. A gente está buscando fazer uma pesquisa bem consistente e aí precisamos de pessoas voluntárias que estão em relacionamento amoroso, tá? Morando na mesma casa, em casas separadas, heteroafetivo, homoafetivo, não monogâmico, monogâmico, interracial, intrarracial, tá? Com deficiência. Precisamos para entrevistar essas pessoas, tá? Já estamos à disposição. Eu Tá. e o Cacau, 27 anos de casados. Perfeito. Vai ser bacana, hein? Vamos Tá. contar tudo. Fica esse recado aí. Quem quiser, entre em contato. Repete o e-mail. O e-mail para entrar nesse projeto é eticadeamar@gmail.com. E para quem quer celebração de casamento ou precisa de cuidados terapêuticos, contato nogueira@gmail.com. Nogueira sem o i. Instagram é @NogueiraOficial. Nogueira sem o i. Tá? O Renato agora vai dar os autógrafos, assinar os livros, tirar fotos. Os livros estão sendo vendidos ali à direita. Muito obrigada a todos, uma boa noite e seguimos.